Boa noite, paz e esperança. Estamos começando então mais uma disciplina do nosso estudo bíblico chamado Dons e Frutos do Espírito. Bom, primeiramente queria dizer que eu de certa forma estou triste por estar aqui sozinha, sem poder estar juntamente com vocês. Eu acho que nos nossos cursos de teologia aqui na igreja, a troca, né? Eu com certeza vou sentir falta do que eu aprenderia com vocês, de ouvir vocês. Então isso é uma coisa que me entristece muito, infelizmente, eu estar aqui sem a presença de vocês. Mas é momento disso, é momento de nós estarmos separados, é momento de estar cada um nas nossas casas. Então essa é a forma que nós encontramos. Amém? Eu gostaria de, primeiramente, como nós estamos começando essa disciplina, eu gostaria de fazer uma oração, colocar na presença de Deus essas 8 semanas que nós vamos estar aqui juntos, falando um pouquinho do chamado de Deus para nós, dos dons espirituais e do fruto do Espírito, certo? Senhor Deus, obrigada, Pai, por este momento na Tua presença. Obrigada, Senhor, por esta igreja, Senhor Deus, pela possibilidade de nós estarmos aqui nesta noite, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, aprendendo um pouco de Ti. Colocamos todas as coisas diante da Tua presença, colocamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a nossa nação, colocamos a nossa igreja, as nossas lideranças eclesiásticas, as nossas lideranças, ó Pai, que dirigem o nosso país, que dirigem a nossa cidade. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos tudo diante da Tua presença para que Tu venhas estar conosco, a cada, Senhor, irmão que está, ó Pai, buscando aprender na sua casa, buscando se alimentar, Senhor, não podendo vir à Tua casa, Senhor, a casa de oração. Nós colocamos tudo diante da Tua presença, aqueles que estão com dificuldade no lar, Senhor, com dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, dificuldade de saúde, Senhor, familiar. Tu conhece a vida de cada um. Nós colocamos tudo diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, que Tu venhas, ó Pai, a falar nas nossas vidas, que eu venha ser um instrumento usado na Tua presença neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece muito bem, o meu nome é Vanessa Franco. Eu sou filha da nossa diretora, pastora Fátima Franco, mãe do Gustavo. Eu me batizei no ano de 1995, aí você faz a conta aí mais ou menos, mas não precisa me dizer quanto que deu, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá eu fiz um curso básico de teologia, fiz o primeiro ano fundamental, depois do segundo ano, devido eu ter mudado de denominação eclesiástica, eu não consegui completar. Dei algumas disciplinas do curso básico de teologia lá na Quadrangular. E agora, nesse momento, eu comecei a fazer teologia bacharelado na Unopar, porque eu achei necessário. Se eu estou envolvida com o ensino da Palavra de Deus na nossa igreja, eu acredito que eu tenho que me aperfeiçoar, me aprimorar e que eu preciso buscar mais. Então, eu achei esse meio. Eu espero que todos vocês gostem do estudo da Palavra de Deus e busquem a forma que Deus der para vocês buscarem conhecer. A forma que eu busquei de conhecer hoje foi dessa forma e eu espero, que Deus continue falando muito ao meu coração, porque quando eu medito na Palavra de Deus, quando eu estudo a Palavra de Deus, a minha vida fica mais fortificada em Deus. Então eu achei essa necessidade nesse momento. Tá muito bom, tá uma bênção, 100% online, tudo em casa, glória a Deus. Bom, então a nossa primeira disciplina, nós vamos começar hoje o capítulo 1, certo? O chamado de Deus para o ministério. Então, para nós entrarmos na questão dos dons espirituais, primeiro nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o chamado de Deus para nós, certo? Então, eu queria deixar um versículo aqui sobre o chamado de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bom, no capítulo de Mateus 9, nós vemos assim, muitos acontecimentos de Jesus. Realmente, esse aqui é o último versículo do livro, do capítulo, e assim, é
muita coisa. Então, Jesus começa perdoando os pecados de um paralítico que levam até ele, e depois ele diz para ele tomar a sua cama, levantar e andar. Então ele salva a vida, né? Dá o arrependimento a uma vida a esse paralítico. Depois ele cura esse paralítico. Só com essa pessoa já são 2 milagres que Jesus realiza. E depois Jesus continua na sequência, porque os sábios daquele lugar questionam quem é ele para perdoar pecados. Então ele exorta os sábios, então ele faz uma terceira tarefa nesse capítulo. E então ele continua, e nesse momento ele vai passando, e mais adiante ele encontra Mateus e ele chama Mateus para o seguir. Então, né, ele diz para Mateus segui-lo. Então ele faz, né, essa busca aí, né, para um discípulo dele. Então mais uma tarefa, e então Mateus passa a segui-lo. Nisso, os fariseus e os discípulos de João Batista começam a questionar, né, como que Jesus fazia todas essas coisas, quem Jesus era para fazer tantas coisas, por que Jesus se assentava e compartilhava com publicanos, com pessoas que eram consideradas erradas na época, e muitas vezes com os fariseus e com os discípulos de João, que se consideravam a elite da igreja naquele momento, a elite do judaísmo, porque que com aqueles, né, Jesus acabava deixando de lado. E Jesus dizia que ele tinha que ensinar a todos. Então ele ensinou muito, ele falou para esses fariseus, ele exortou esses fariseus, ele ensinou sobre a questão que ele fala, que como que eu vou colocar vinho novo em odres velhos, eu tenho que colocar vinho novo em odres novos. Então tem essa passagem que é muito conhecida. Ele fala também da questão de remendar, como é que nós vamos remendar uma roupa velha com tecido novo. Nós temos que usar tudo novo, nós temos que fazer o novo. Então isso ele estava dizendo que ele estava chamando mais pessoas para o reino de Deus, né? Então ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava exortando, ele estava curando, e ele continuava, ele estava discipulando, como ele chamou Mateus. E aí, continuando ainda dentro deste capítulo, para vocês verem como Jesus faz coisas, né? Que aí, por que nós chegamos lá no Mateus 9:38? Ainda então, passa pela mulher do fluxo de sangue que toca na sua orla e é curada. Nisso vem, né, um dirigente importante e pede que ele fosse visitar a sua filha que estava morrendo, e Jesus ressuscita a menina. Nisso ele ainda cura 2 cegos. E chega ainda a ele um homem endemoniado que era mudo, e ele o liberta dos seus demônios e ele passa a falar. Então ele expulsa os demônios e ele continua ensinando, pregando e curando. Tanto que temos um versículo lá na sequência de Mateus 9 que fala isso, que Jesus estava fazendo isso tudo, né? E ele percebia o quê? Que as multidões estavam aflitas e sem pastor, né? No final do capítulo tem esta parte, e então Jesus fala, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus fez inúmeras coisas, né? Num capítulo só mostrou um trabalho exaustivo de Jesus. E mostrou o quê? Mostrou que ele fazia porque as pessoas precisavam ser curadas, as pessoas precisavam ser ensinadas, as pessoas estavam aflitas e sem um pastor para dirigi-las. E Jesus fazia tudo isso porque naquele momento ele tentava fazer esse resultado. Mas por fim, o que ele diz? Ele diz então que precisa que venham trabalhadores, que ele não pode fazer essa função sozinho. Então nós temos que nos levantar e ter a autoridade de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, alguns são chamados para curar os enfermos, outros são chamados para expulsar os demônios, outros são chamados para ensinar a palavra de Deus. Enfim, né? Deus nos chamou para várias coisas. Então cada um tem a sua utilidade no corpo de Cristo, mas Deus diz
que Ele está precisando de nós, né? Aqui em Mateus 9, então, mostra a necessidade do trabalho do reino de Deus, né? Então, que nós venhamos a nos levantar como trabalhadores para isso. Bom, então, primeiramente eu só queria dizer que tem 2 chamados. Um, que é o nosso chamado de salvação, e o outro, que é o nosso chamado de serviço no reino de Deus. Então, há passagens na Bíblia que se referem a chamado, que falam do chamado de ser salvo, e não do chamado de trabalhar. Então, a primeira coisa que nós temos é o quê? É o chamado para a salvação. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, né? Jesus está chamando para trocar a sua carga com você. O outro fala do reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, que diz lá em Atos 20, 28. O Espírito de Deus os constituiu bispos para cuidares do seu rebanho. Então, é o Espírito do Senhor, então é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que está nos instituindo com um chamado de quê? De trabalhar, de cuidar daquilo que Ele colocar na nossa mão para a gente fazer, certo? Então, nós temos esses 2 chamados. Há versículos na Bíblia que se referenciam ao chamado de salvação e há versículos na Bíblia que se referenciam ao chamado do serviço de Deus, né? Então, depois que você já aceitou ser chamado para a salvação, você tem que começar a buscar, então, o segundo chamado. Por que você existe, né? Por que Deus o fez? Então, o conceito de chamado é uma aptidão para fazer algo que conduz a pessoa em direção ao seu trabalho, à sua proposta de vida. Então, é o quê? Aptidão para fazer algo, né? Para quê? Para trabalhar. Então, nós temos muitas habilidades que são nossas, que nós nascemos com elas. Outras nós adquirimos ao longo da nossa vida fazendo determinadas coisas. E outras nós não temos a menor capacidade, mas Deus nos chama porque Ele quer fazer através de nós um trabalho, um usar. Então, muitas vezes Deus pode usar habilidades nossas, outras vezes Deus pode usar uma aptidão nossa, mas outras vezes Deus pode te capacitar para fazer o ministério dele. Então nós falamos, quando falamos de dons espirituais, só uma palhinha aqui, né, que nós temos dons que são o quê? Que eles se associam às nossas capacidades naturais. E existem dons que realmente Deus amassa o barro e faz dali uma coisa totalmente nova, né? Que realmente é o nosso ministério, a nossa vocação para a qual nós fomos chamados no reino de Deus, certo? Mas é isso, só uma palhinha para você, né, aqui dentro do conceito de chamado, porque isso nós vamos falar numa outra aula. Então, e Ele mesmo deu uns apóstolos, outros profetas. Então, tem várias referências na Bíblia que diz que é Deus quem nos chama. Então, o chamado para o serviço do reino de Deus é Deus que faz, é Deus que chama. A Bíblia referencia isso várias vezes. Lá, né, no Novo Testamento, fala que Barnabé e Paulo são chamados, né, para fazer a missão de ir a determinados, né, lugares para pregar o evangelho e pregar o evangelho aos gregos, né, aos que não conhecem, aos gentios que não conhecem o judaísmo, né? Então, até mesmo na própria conversão de Saulo, quando Saulo estava andando lá na estrada de Damasco e Jesus, e ele houve aquela tempestade, aquela coisa, né, diferente no tempo, e ele escuta uma voz e ele pergunta quem é. E aí Jesus diz, é Jesus Cristo a quem tu persegues. Vem que eu vou fazer tu fazer grandes coisas. Então o que acontece? O próprio Jesus disse que era ele, e que era ele que estava chamando Paulo, e que Paulo faria grandes coisas, né, que Jesus estava dando para ele fazer aquele trabalho. Então o próprio Cristo, né, que chamou a Saulo. Então é outro exemplo. Ainda no Antigo Testamento nós temos os profetas, né? Jeremias fala lá no livro de Jeremias
que antes mesmo que tu nascesse do ventre da tua mãe, né, Deus já havia o escolhido para a sua missão de profeta na terra, né? E todos os outros profetas têm palavras que Deus, o próprio Deus fala a eles que eles foram escolhidos e foram chamados. Muitas vezes nós temos intermédios de outras pessoas para nos ajudarem a entender a voz de Deus, mas com certeza Deus é quem tem que nos chamar. Tem que ser algo espiritual, tem que ser algo sobrenatural de Deus. Para isso, como nós vamos entender o chamado de Deus? Tendo intimidade com Deus, conhecendo. Você não consegue ouvir o chamado de alguém que você não conhece. Você precisa conhecer a Deus para ouvir o seu chamado. Certo? E o ministério no reino de Deus, ele é o quê? Ele é coordenado pelo Espírito Santo de Deus. Como a palavra de Deus fala, que nada, né, no reino de Deus não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Naquele tempo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, o que acontecia? Ele ganhava exércitos, né? Ele ganhava batalhas, né? O exército ganhava batalhas. E o que acontece? E chega um momento que o próprio Deus diz, vocês, né? Eles estavam numa grande minoria, era uma batalha muito difícil, mas não era por força nem por poder, é pelo Espírito Santo de Deus que iria fazer. Então o nosso ministério, ele não pode ser pela minha força, pela minha habilidade, pela minha capacidade, mas ele tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, enquanto Deus não trabalhar isso aí nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ser verdadeiros servos de honra a sermos utilizados na boa obra de Deus. Então, muitas vezes nós temos muitas capacidades, Deus nos capacita, foi Deus que nos criou lá desde o ventre da nossa mãe com as nossas características e habilidades. Mas se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós vamos cair. Porque Golias era enorme, Golias era poderoso, mas não, o seu poder sem a presença de Deus não serviu de nada na batalha. Então nós precisamos, a nossa força humana, a nossa capacidade, a nossa habilidade, se não estiver associada à presença do Espírito Santo de Deus, não vai fazer a obra de Deus. Eu posso fazer muito bem o meu trabalho, eu posso fazer muito bem, né, qualquer outra coisa, mas associado ao reino de Deus, ao trabalho de Deus, não vai surtir efeito pela minha própria capacidade, porque não é eu que faço, é o Espírito Santo de Deus, é o que a palavra diz. Bom, eu queria contar rapidamente para vocês, porque eu já falei demais, a respeito, né, de um senhor muito caipira, que ele estava lá no seu serviço na roça, e o que aconteceu? Ele ouviu uma voz como veio do céu, e ele ouviu dizer, vai, Cristo chama. Então ele achou que aquilo era um chamado de Deus que ele tinha ouvido falar. E o que aconteceu? Ele foi à igreja e disse para o pastor, pastor, Deus me chamou para pregar o evangelho e agora eu vou fazer essa obra de ser pastor e de sair a pregar a palavra de Deus. E o pastor chegou para ele e disse assim, mas você conhece a palavra de Deus para você pregar a palavra de Deus? E ele disse, sim, eu conheço. E o pastor então perguntou, e qual é a passagem bíblica que você mais gosta? E aí ele começou a dizer, bom, a minha passagem bíblica que eu mais gosto é a do bom samaritano, que ele estava andando e de repente ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, vem samaritano, eu te escolhi. E então de repente apareceu 2 cegos na frente do samaritano e o samaritano curou. E foi um grande milagre. Então ele começou a contar várias passagens bíblicas e misturar tudo, né, das passagens bíblicas da palavra de Deus, achando que estava fazendo uma grande, né, que era um grande sábio entendedor da palavra. Então, quando ele terminou de dizer, ele disse assim, e aí, pastor, não estou pronto para pregar a palavra? E o pastor chegou para ele e disse assim, meu amado, eu acho que o que tu ouviu nessas 3 letrinhas, no VCC que tu viu lá no céu escrito, eu acho que não era vai Cristo chama, eu acho que era vai cortar cana que Deus estava dizendo para você ir. Então, o que essa história vem nos dizer, né? Que nós temos que estar preparados.
se nós não nos prepararmos para a obra de Cristo, Deus não está nos chamando. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e termos a humildade de pedir a unção do Espírito de Deus e o direcionamento para que Deus faça a dele e junto, né, a nossa parte com a parte de Deus, a gente venha fazer, né, uma boa obra. Então, você está preparado para aquilo que Deus te chamou? Se você não está preparado e se Deus lhe chamou, então Ele está dizendo para você, vai e prepara-te, porque se você não se preparar, isso não vai acontecer. Esse projeto meu para a tua vida não vai se concretizar. Então você tem que se preparar, certo? Se preparar o quê? Com a palavra de Deus, com a meditação a Deus, com a oração, com o Espírito diante de Deus. É assim que nós nos preparamos. E mais uma vez, né, aquilo que nós já falamos, né? A gente tem que receber o chamado de Deus, né? Nós não devemos ser empolgados por outras pessoas para isso, nós não devemos nos deixar levar pela empolgação humana, mas nós realmente devemos ver, isso é de Deus, isso é Deus que está falando comigo. Então nós devemos muito prestar atenção neste detalhe. O serviço do reino de Deus, ele vem com encorajamento do Espírito, vem com rendição total ao Senhorio de Cristo e com a aceitação do que somos em Deus. Então, o que eu digo para você? Muitos serviços são muito difíceis na obra de Deus, são, né, um sacrifício, mas eles vêm com as promessas de Deus. As promessas de Deus, inúmeras que nós temos na palavra de Deus, elas são para os seus, elas são para aqueles que se dispõem a trabalhar para Ele. Se você se dispor a ser um servo do Senhor, com certeza você vai ter aquela proteção de Deus, você vai ser reconhecido como um servo de Deus. Então, não vai ser o humano que vai lhe reconhecer, mas Deus vai te reconhecer e Deus vai colocar a sua mão sobre ti, e o livramento, e o encorajamento, e a provisão, e as inúmeras bênçãos vão vir com certeza, certo? Então muitas vezes é difícil, mas o fruto do seu trabalho com certeza vai ser uma bênção. Eu queria contar rapidamente outra questão para vocês, outra história, que era de um músico que ele tocava uma pequena flautinha numa grande orquestra de vários instrumentos. E o que aconteceu? Ele achava que ele só tocava naquele determinado momento 5 minutinhos de toda uma orquestra que tocava por 1 hora, e ele pensava, hoje eu não vou tocar, porque eu não faço diferença aqui, eu só toco 5 minutos, essa flautinha que faz um barulhinho, então hoje, quando chegar a minha vez, eu não vou tocar. E ele fez isso achando que não ia ser percebido, e no final do espetáculo, chega o maestro para ele e diz, por que tu não tocaste na tua parte? Ficou muito ruim sem a tua parte, fez toda a diferença de tu não teres tocado. Então, com o que nós aprendemos com isso? Que não importa o serviço que você faça, aquele serviço faz a diferença, aquele trabalho faz a diferença. Não é que seja um trabalho simples, não é que seja um trabalho pequeno, não é que seja um trabalho curto. Deus chama várias pessoas para várias coisas. Hoje, nesse tempo de pandemia, nós estamos vendo isso, que grandes advogados estão em casa sem trabalhar. E o que acontece? Aqueles que são os que recolhem o lixo estão trabalhando e está fazendo toda a diferença. As pessoas não estão pegando pela questão dos faxineiros que estão limpando dentro dos hospitais, quem limpa a maçaneta, quem deixa de limpar. Então, hoje, grandes profissões, engenheiros, tá tudo parado. E quem está fazendo toda a diferença são simples serviços, que se aqueles serviços não forem feitos e não forem bem feitos, né, tá acarretando um mal para toda a humanidade, todos estão correndo risco. Então, o que você acha que pode ser simples, no reino de Deus, no trabalho, ele pode ser a chave para o bom desenvolvimento da obra de Cristo. Então, eu queria dizer para você,
Qual é o seu lugar nesse corpo? Então, o seu lugar é na bochecha, é na boca, é no olho, é na mão, é no braço, é no pé? Nós sabemos que é uma coisa assim que eu sempre me arrisco dizer, que dentro dos ministérios, infelizmente nós temos uma questão hoje que eu vejo o quê? Que é a pessoa que trabalha, que quer ter um chamado exclusivo para Deus, que quer trabalhar exclusivamente para Deus, que ela quer, não, eu quero ter assim, eu tenho um chamado, é um serviço integral para a obra de Deus, é a vocação da minha vida, eu quero fazer só isso. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser um pastor da igreja. Por quê? Porque não se consegue se ter uma vida exclusiva no reino de Deus se você não faz essa atividade. Então eu vejo isso acaba prejudicando os outros ministérios, porque muitas pessoas, elas não são chamadas para serem pastores de igreja, mas elas querem fazer a obra de Deus de uma forma integral. E hoje, para você conseguir ter a sua base, né, esse cargo acabou sendo um cargo muito estruturado, que tem o mérito, que tem o reconhecimento, que tem, né, a condição financeira. Então, o que acontece, né? Os outros, né? Se eu não vou ser pastor de igreja titular, que eu faço aquilo exclusivo, eu tenho que ter um trabalho secular para eu conseguir me manter, né? Então, aí eu já tenho que me dividir, né, entre a minha vida no trabalho e a minha vida na igreja, o tempo com Deus. Então já tem toda essa dificuldade. Mas é aquilo que eu estava falando. Nem todos podem ser os profetas, nem todos no corpo podem ser as mãos que cuidam das ovelhas, né? No caso do pastor, nem todos podem ser a boca que profetiza, que fala, né? Através, né? Que a palavra de Deus sai através dele, né? Que é a boca de Deus na terra. Nem todos. Muitas vezes precisa o quê? Precisa ser o pé, precisa ser o dedo. E uma pessoa que não tem um dedo para caminhar já é uma dificuldade. Se é para correr, ela já não consegue. Calçar um sapato também não. E por aí vai. Todos os nossos dedos têm importância. Muitas vezes uma pessoa perde um dedo da mão. Ela consegue fazer as coisas. Mas ela nota aquela diferença que não era a mesma coisa quando ela tinha os 10 dedos da mão. Então todos são importantes, todos são necessários. Imagina se num corpo tivesse 10 bocas e nenhuma orelha. Então nós temos que ver, e é Deus que chama você. Então não sou eu que escolho o meu ministério no reino de Deus, porque como eu disse anteriormente, senão não vai dar certo. É Deus que precisa escolher e é Deus que escolhe. E para você ouvir a Deus, você tem que estar atento, sensível à voz de Deus, em intimidade com Ele, certo? Então escute qual é o seu chamado, né? Deus quer chamar. E eu coloquei aqui uma parte da apostila de vocês que eu queria deixar como final. Deus tem lhe dado aquilo que é melhor para você. Confie nele e cumpra o seu papel. E assim ele o abençoará muitíssimo e lhe dará um grande ministério. Receba o ministério de Deus em nome de Jesus. Então que a gente possa estar aprendendo cada vez mais sobre os dons espirituais, sobre o chamado de Deus, sobre o fruto do Espírito Santo. Nós vamos estar vendo tudo isso nessa disciplina. Eu queria dizer para vocês que eu vou colocar junto lá no nosso grupo, vou colocar os exercícios e até quarta-feira da outra semana para vocês me entregarem para ficar no prazo, certo? Foi um prazer, Deus abençoe e até a próxima.